Olá a todos. Meu nome é Pedro Silva, sou o coautor do projeto Letras em Dia da Porta Editora e venho hoje falar-vos sobre poesia. Aquilo que é habitual e que temos visto é que temos trabalhado essencialmente aspectos de gramática, mas consideramos que para este ano a poesia seria algo interessante e importante de trabalhar. É, digamos assim, uma forma mais leve em termos de abordagem, mas não perde, obviamente, a importância que tem, particularmente no 12º ano. Ora, antes de começarmos a falar sobre textos propriamente ditos, vamos falar sobre aquilo que as aprendizagens essenciais nos indicam. Ora, para a poesia e daquilo que podemos ler nas aprendizagens essenciais, é que devemos trabalhar com os nossos alunos 2 poemas de 3 autores. Ora, desta lista que podem ver, e estamos a falar de 12 poetas, há uma imensidão de poemas a trabalhar. Obviamente, uns mais fáceis para os alunos, outros com uma dificuldade acrescida, como é natural, e falo particularmente de Herbert Welder, relativamente ao qual teremos alguma dificuldade em encontrar alguns poemas, digamos assim, trabalháveis com os miúdos, porque uma boa parte deles é bastante extensa, digamos assim, mas relativamente aos restantes poetas podemos fazer uma seleção cuidada. Ora, qual é a nossa grande preocupação, ou qual é a nossa grande ideia com este momento de formação, se calhar até mais de partilha, relativamente à poesia? Nós, naquilo que diz respeito à organização do trabalho com o 12º ano, podemos trabalhar a poesia de formas diversas. Em primeiro lugar, e pensando naquilo que é a forma mais canónica, seria trabalhar a poesia enquanto sequência fechada. Por outro lado, poderemos trabalhar a poesia através de relações, através de processos intertextuais, com os textos que estamos a trabalhar no 12º ano e procurando fazer a recuperação de conteúdos de 10º e de 11º em termos literários, porque, como sabemos, isso é algo que está previsto, a recuperação de conteúdos literários. E a poesia pode ser uma excelente forma de o fazer e, além disso, permite-nos a recuperação de tempo, porque trabalhamos a poesia que está prevista para o 12º ano e, simultaneamente, recuperamos aspectos previstos na educação literária da 10º, 11º, para recuperar depois no 12º ano. Isto é a proposta que, principalmente, nós temos a fazer. Se olharmos para aquilo que as aprendizagens essenciais nos apontam em termos de trabalho, verificamos que, quer ao nível da poesia, quer ao nível de toda a restante educação literária, o que temos são preceitos gerais de compreensão, de interpretação, de observação daquilo que são recursos expressivos a trabalhar especificamente, mas não há uma indicação, digamos assim, de tratamento estético-literário específico. Não há. É trabalhar o texto pelo texto. Ora, nesse sentido, e a partir deste momento, aquilo que nós vamos fazer é apresentar-vos alguns exemplos de textos que podem ser trabalhados na perspectiva intertextual que referi há pouco. E vamos ver então. Vamos começar exatamente por um texto de Nuno Judice que se chama Semiologia. Eu vou ler. Semiologia. Digo o amor. Há palavras que parecem sólidas, ao contrário de outras que se desfazem nos dedos. Solidão ou ainda medo. As palavras podemos escolhê-las, metê-las dentro do poema como se fosse uma caixa, mas não escondê-las. Elas ficam no ar, invisíveis, como se não precisassem dos sons com que as dizemos. Agora, o efeito das palavras. A sua rotação na cabeça e pelas artérias até ao centro.
coração. Outra palavra com que se diz o amor. Mas não falo de sinónimos. De resto, há palavras que escondem o contrário do que querem dizer. E só os conhece quem ama, se a vida não o levou por caminhos confusos. Amo-te. Também podia dizer a solidão com que te amo, ou o medo de te amar. A partir de uma palavra, tudo se pode fazer numa página quando o que aí está é um poema. No entanto, essas palavras conduzem-me a ti, isto é, fazem-me viver por dentro delas. É por isso que tudo se confunde. O amor, a solidão, o medo e até a vida, que também é uma palavra. Texto fantástico de Nuno Judice, onde a temática fundamental, como vemos, é o amor, mas temos muito mais do que isso. Temos uma conjugação de ideias, primeiro à volta das palavras, as palavras amor, solidão, medo, que evolui depois para o efeito destas palavras, e temos a associação ao coração, e, por último, e na última estrofe, uma invocação de um eu, um amo-te. E aqui surge a associação de todas elas. A solidão com que te amo, o medo de te amar, e há uma recuperação de palavras anteriores num poema que basicamente é uma abordagem ao amor. Começamos pelo título, ora, semiologia, sinais, sintomas, e depois toda a exploração que é feita à volta da temática do amor, à volta da própria arte poética das palavras e da palavra poética, e da, digamos assim, oposição bastante evidente entre a realidade e a palavra poética. Ora, este texto de Nuno Judice é facilmente trabalhável na relação, por exemplo, com a lírica trovadoresca, com o humor da lírica trovadoresca, especialmente as cantigas de amor, ou até, naturalmente, com a lírica camoniana, em que a temática amorosa é, como sabemos, bastante forte, bastante visível, bastante trabalhável, digamos assim. Avançamos para um outro texto, este algo mais cómico, digamos assim, algo mais irónico, e neste caso é de Vasco Graça Moura, e chama-se Barbie em diagonal. Vou ler. Barbie em diagonal. Sem percorrer os dois lados da praça, a atravessá-la pela hipotenusa, de mini saia curta que esvoaça e mais ao léu com top em vez de blusa, o tornozelo fino a dar-lhe a raça nervosa e descuidada que produz reflexos do seu corpo na vidraça das lojas, dentro e fora, esguia ilusa no porte de modelo, longas pernas e cabelos ao vento, mas depressa, que tão segura vai, se vê no seu olhar, que não atenta nem sequer nas surpresas de viés quando atravessa. Tudo que dá foi isto que me deu. Ora, um eu poético que nos apresenta uma Barbie, uma mulher, que nos apresenta as suas características, que nos a descreve com algum pormenor, a atravessar uma praça em diagonal, na hipotenusa, como ele diz. Ora, temos aqui claramente uma relação intertextual que poderemos facilmente fazer com Camões lírico, com o Descalça, vai para a fonte. É a visão da mulher, é a descrição da mulher numa perspectiva atual e na relação com uma perspectiva renascentista, que nos permite uma abordagem bastante interessante
e próxima daquilo que é o cotidiano. Quer dizer, as temáticas tratadas no Renascimento são exatamente temáticas que são tratadas na atualidade. A atualidade da literatura através da relação com a poesia contemporânea. Ora, e para associar a isto, podíamos facilmente, digamos, motivar os alunos através de um filme que sairá no verão deste ano, 2023, que é Barbie. Ora, Barbie que nasceu já há muitos anos, mas que continua a existir como um modelo de beleza criado nos anos 50 e que nos permite, de forma algo cómica, fazer, digamos assim, a introdução a este texto, caso o queiramos tratar dessa forma. Têm a informação do trailer, têm a informação através do link, poderão visualizá-lo quando entenderem e utilizá-lo com os vossos alunos naturalmente. Avançamos para Prisão de Amor. Estamos mesmo a ver daquilo que se trata e como é que poderemos abordar este texto também de Nuno Judice. Vou ler então. Prisão de Amor. Cativo sou de cativa, como disse Dom João no Vilanceta, uma escrava sua, e cá me repetiu ao falar daquela cativa que o tinha cativo. E com tanto cativeiro somam-se no poema versos como grades, e agarram-se a eles os poetas, sacudindo-os como se os versos se pudessem assim arrancar das estrofes. Talvez se os cortassem lentamente, com as facas de abrir livros, ou se entrassem pelo túnel das rimas até ao ar puro do verso livre, encontrassem a liberdade. Porém, sem cativas que os cativem e sem as grades do amor a servirem de versos, de que servem o triste desejo de Dom João ou a pena amarga do Camões, senão para se queixarem da cativa que recebeu os seus versos e neles os fechou, ganhando a liberdade que lhe roubou. Ora, facilmente entendemos a intertextualidade deste texto, as endechas, a Bárbara Escrava, numa abordagem do eu poético que fala do cativeiro, não apenas da cativa, mas do cativeiro do amor, o cativeiro do poema, explora a construção poética de uma forma muito interessante, através da comparação, por exemplo, de versos como grades. Fala também da questão do verso livre e da liberdade do verso livre. Portanto, estamos a falar de um texto que, para além da intertextualidade, é uma abordagem à relação da construção poética e aqui com oposições claras. O amor e a poesia, numa relação estreita, a vida e o poema, numa relação estreita também. Mas verdadeiramente aquilo que estamos a falar é do cativeiro poético. A poesia como prisão ou como liberdade. E, no caso concreto, faríamos uma intertextualidade muito próxima com as endechas da Bárbara Escrava de Luís de Camões. Um texto muito interessante, mais um de Nuno Judice, que poderia ajudar-nos neste trabalho com a poesia do século XX e, simultaneamente, na recuperação de conteúdos deste ano. Continuando ainda com Camões, vamos ver um outro texto de Nuno Judice. É realmente um poeta muito criativo e que nos permite este tipo de intertextualidades, ainda na realidade camoniana. E o texto chama-se exatamente Camoniana. Vou ler. Quem és tu, Bárbara, que moras num poema que se estuda nas escolas e se lê em recitais? Tu, que te limitaste a ser amada por um poeta que, se calhar, mais não te deu em troca do amor do que esse poema que tu, se calhar, nunca chegaste a ouvir. Quem és? Ó mulher mais real do que esse poeta que te cantou e de cuja vida ninguém sabe nada,
a não ser que te amou e te deitou nesse poema em que ainda vives e respiras, como no dia em que ele o escreveu, lembrando-se do teu corpo, dos teus lábios e dias ou noites que contigo passaram. Quem és? Mulher real e sonhada que habitas todos os poemas que esse poema inspirou e todos os sonhos que nessa Bárbara encontraram uma imagem precisa e definitiva. Volta-te nesses versos, para que vejamos o rosto e diz-nos o teu nome, o nome autêntico. E não esse que o poeta inventou para te chamar num poema que de ti só guarda o segredo. E adormece depois, esquecendo o que de ti disseram e os comentários de que foste o pretexto e as imagens em que cada vez mais foste perdendo a tua e única imagem. Muito bonito, não é? Ora, as endechas a Bárbara Escrava ganham aqui uma dimensão extraordinária também. É que, para além das palavras de Luís de Camões, temos aqui uma visão que procura a imagem da mulher, a imagem real, em oposição àquilo que é a imagem poética. E o eu poético pede-nos que esta Bárbara se volte, se mostre, seja diferente daquilo que é na poesia. Um texto muito interessante que nos mostra um poema segredo, um poema que esconde e que estabelece aqui uma oposição entre a realidade e a visão poética. É mais um texto, mais uma proposta interessante, a nosso ver, para a abordagem à visão poética e amorosa de Luís de Camões na relação com a poesia do século XX. Poderíamos, por exemplo, analisar o cartoon que vos mostro nesta relação entre o sentimento amoroso e a razão, verificando-se através desta imagem que há um poder supremo do amor sobre a razão, num coração que absorve ou que come o cérebro. Uma outra possibilidade, não menos interessante, seria a audição de um tema muitíssimo bom que está este ano no concurso no Festival da Canção. Trata-se de Ai Coração, cantado por Mimicate. É realmente uma excelente música e naquilo que nos interessa em termos temáticos sobre os efeitos do amor, sobre a forma como o amor influencia o eu que canta, no caso da música, ou como influencia o eu poético na poesia, pode ser uma forma muito interessante de estabelecer relações, quer com a poesia contemporânea, quer com os efeitos do amor em Camões. É verdadeiramente um excelente recurso a que podem aceder a qualquer momento através do link que apresentamos. Avessos Contos de Fadas. Este, porventura, algo mais conhecido. E se fosse o tempo antigo em que seduzir princesas era preciso dragões? A sedução do avesso, pelo medo, ocasiões de fingir outras coragens. E se fosse o tempo antigo de romagens e romeiros, os que se chegam ligeiros dizendo ninguém, ninguém, e a tragédia acontecendo como vinda do além, salpicada, todavia, de suspensas alegrias. E se o romeiro, afinal, for mesmo ninguém, ninguém? E se fosse o tempo antigo em que seduzir dragões fosse preciso princesas? O avesso em sedução. Por amor, ocasiões de fingir unhas e presas e fogos devastadores,
de fazer campos de trigo em desertos inimigos e transformar 1000 amores em desamores. E se fosse o tempo antigo dos terrores? As bruxas. Bruxas a sério. Necromancias a sério. Como a sério catedrais desabando proibidas sobre os fingidos doutores. E se fosse o tempo novo dos amores sobre tripés de tantas cores? Ora, Ana Luísa Amaral apresenta-nos aqui uma visão de questionamento, de desconstrução de alguns tópicos da literatura tradicional, sem nos dar solução. Há questionamento relativamente ao tempo antigo. E isso claramente nos interessa neste momento, através das palavras romeiros e tragédia, na ligação que se estabelece de imediato com o Ninguém de Frei Luís de Sousa, uma intertextualidade óbvia, clara e direta. Mas dos tempos antigos, este eu poético apresenta-nos também os tempos novos. Tempos novos, se fosse o tempo novo dos amores de tantas cores, como no final do texto se apresenta num ritmo diferente, numa observação diferente daquilo que é a realidade, contraposta com a visão do passado. Ora, temos um universo de referência que vos referenciei, uma construção pelo inverso de tudo aquilo que é a literatura tradicional nos aspectos que são tratados neste poema, e depois, claramente, a ligação óbvia e clara para o tratamento em recuperação de Frei Luís de Sousa, com o Ninguém, que nos remete imediatamente para a tragédia que os alunos trabalharam no 11º ano, e para este avesso conto de fadas de Frei Luís de Sousa. É, a nosso ver, uma ótima proposta para a recuperação de um conteúdo do 11º ano. Avançamos para outro texto, também é muito interessante, de Manuel Alegre, que se chama Dom Sebastião. Vou ler. Haverá sempre um porto por achar, em outro mar que não o navegado. Haverá sempre o que não é e o que não vem. Sua verdade está em o sonhar. E Dom Sebastião é quem conquista em nós o inconquistado. Haverá sempre em nós um além-sul, um lugar que só é onde não está. Haverá outro espaço e um mais azul, um buscar sem sentido e sem porquê. Haverá sempre o reino que não há. E Dom Sebastião é quem dentro de nós o vê. Haverá sempre em nós um rei perdido, por seu excesso de saudade e ânsia, um ser de ainda não ser ou já ter sido, outro tempo no tempo, outra distância. A nossa pátria é sempre outro lugar. E quando alguém voltar, ninguém, haverá sempre um não chegar. E Dom Sebastião é quem? Ora, um texto claramente sebastianista, como podemos ver. Um ambiente onírico de verdade, do sonho, de construção à volta da referência Dom Sebastião, e, portanto, aqui a ligação é claramente para Frei Luís de Sousa, como é natural, com o Ninguém que nos surge também no poema, mas com todo o sebastianismo envolvido, também há mensagem. E podemos fazer aqui uma relação próxima com o trabalho com mensagem de Fernando Pessoa também. Diria que isto a título de parênteses, para partilhar convosco este aspecto. Por um trabalho que fui fazendo já há algum tempo relativamente a Dom Sebastião,
Eu diria que o maior sebastianista que tivemos na nossa história foi verdadeiramente Dom Sebastião. Isto por um conjunto de aspectos, mas particularmente pelo facto de haver um retrato que não é do conhecimento global, aliás, eu nunca ouvi, mas li sobre ele, que se encontra no convento em Madrid, em que Dom Sebastião aparece retratado com uma armadura que terá usado em Alcácer Quibir, segundo se diz, e que tem como elemento de ornamento principal uma fênix, a fênix renascida. Portanto, é um elemento que nos parece dizer que o próprio Dom Sebastião foi educado para pensar que seria o maior sebastianista, que foi educado para ser aquele que seria o salvador, digamos assim, de toda uma pátria que à época estava algo perdida naquilo que era a sua visão de orientação política e de orientação em termos de organização social e daquilo que era a intenção de ir ou para o norte da África ou ir para os descobrimentos, e que acabou, digamos assim, verdadeiramente no nevoeiro. Veremos mais à frente um outro texto que nos ajudará também de forma algo irónica a abordar esta questão. Para complementar esta abordagem, ou até para a iniciar, poderíamos ouvir uma canção dos 4:30, já do início da sua carreira, mas que se torna bastante interessante. Chama-se Já Estou de Regresso, Amor, e pela alegria que apresenta, pela forma como mostra esta ideia do regresso, de alguém que está há muito tempo fora de casa e que vai regressar, nos permite uma relação muito próxima com o Romeiro, que em Frei Luís de Sousa regressa então. Avançamos para outra visão de Dom Sebastião. É um texto que, apesar de ser escrito pelo mesmo poeta que escreveu aquele que anteriormente li, Manuel Alegre, parece de outro. Eu vou ler. Abaixo, El Rei Sebastião. É preciso enterrar El Rei Sebastião. É preciso dizer a toda a gente que o desejado já não pode vir. É preciso quebrar, na ideia e na canção, a guitarra fantástica e doente que alguém trouxe de Alcácer Quibir. Eu digo que está morto. Deixai em paz El Rei Sebastião, deixai-o no desastre e na loucura. Sem precisarmos de sair o porto, temos aqui à mão a terra da aventura. Vós, que trazeis por dentro de cada gesto uma cansada humilhação, deixai falar na vossa voz, a voz do vento, cantai em tom de grito e de protesto, matai dentro de vós El Rei Sebastião. Quem vai tocar a rebate os sinos de Portugal? Poeta, é tempo de um punhal por dentro da canção, que é preciso bater em quem nos bate, é preciso enterrar El Rei Sebastião. Da mesma forma, vemos aqui um sebastianismo pelo avesso, como vimos há pouco, não deixa de ser sebastianismo. O que temos é naturalmente uma situação contextual diferente, em que o eu poético apresenta ideia de ação mais do que esperança em algo onírico, esperança num Dom Sebastião que virá. Não, que o que se pede é ação. Mas não deixa de estar aqui a relação com o sebastianismo, com Frei Luís de Sousa, com a mensagem, e, portanto, será um texto também interessante de analisar, até porque, em termos contextuais, com toda a certeza, estamos aqui perante um texto de intervenção, um texto de necessidade de ação, com toda a certeza, no período de ditadura. E, portanto, não se esperava a vinda de um Dom Sebastião, mas sim a ação, como que a negar tudo aquilo que é a visão mítica de um Portugal sebastianista e de um Quinto Império, pelo qual verdadeiramente é preciso
mais lutar do que esperar. E vamos a um outro aspecto, uma outra visão, agora mais centrada num outro poeta e em relações diferentes. Lisboa com Cesário e melancolia. Há uma tal intensidade de Cesário em certas horas de maior melancolia que até o arranque de um elétrico solitário tem um não sei quê de alexandrino ao fim do dia. Passei hoje por Lisboa a pé, como por dentro de um poema de Cesário. Da Dom Carlos I até ao Chile foram estrofes e estrofes de ferragens, bugigangas, bulício, marzia, com imagens do Tejo de passagem, armazéns onde cheira a especiaria e gente em cujo rosto há ainda um rastro, um resto de viagem e de melancolia. Cesário, claramente, está no título, está na visão do eu poético, numa relação próxima com o sentimento do ocidental, particularmente com a primeira parte, o Ave Marias, quer em termos vocabulares, a intensidade, a melancolia, a deambulação poética, a realidade e a poesia aqui em oposição. E temos claramente um eu poético que se sente perfeitamente integrado na cidade de Cesário. Podemos estabelecer, obviamente, aqui a relação intertextual para recuperar Cesário Verde, com o sentimento ocidental trabalhado no 11º ano. E exatamente no mesmo sentido, podemos ver um outro poema aqui numa visão um pouco diferente, mas não menos interessante. Neste caso, de Eugênio de Andrade. Vou ler. Em Lisboa com Cesário Verde. Nesta cidade, onde agora me sinto mais estrangeiro do que um gato persa. Nesta Lisboa, onde mansos e lisos os dias passam a ver gaivotas e a cor dos jacarandás floridos se mistura à do Tejo, em flor também, só o Cesário vem ao meu encontro, me faz companhia, quando de rua em rua procuro um rumor distante de passos ou aves, nem eu já sei bem. Só ele ajusta a luz feliz dos seus versos aos olhos ardidos que são os meus agora. Só ele traz a sombra de um verão muito antigo, com corvetas lentas ainda no rio e a música, sumo do sol a escorrer da boca. Ó minha infância, no meu jardim fechado. Ó meu poeta, talvez fosse contigo que aprendi a pesar sílaba a sílaba cada palavra. Essas que tu levaste quase sempre, como poucos mais, à suprema perfeição da língua. Ora, temos aqui uma visão completamente diferente do eu poético perante a cidade de Lisboa, em que se sente não tão integrado como o anterior, mas aqui, sim, perdido, estrangeiro, como um gato persa, mas que reconhece em Cesário uma visão poética extraordinária. Estamos perante um texto simples, um texto de construção poética, um texto de visão daquilo que é o reconhecimento do trabalho do poeta e do reconhecimento da tradição literária. E diz-nos este eu poético que foi em Cesário, talvez, que aprendeu com um verdadeiro mestre da palavra e podemos, através dele, como aconteceu com o texto anterior, estabelecer esta relação com a poesia de Cesário através da deambulação, através da visão da realidade
e do trabalho poético. O sentimento ocidental, claramente também aqui apresentado por Eugênio de Andrade. Poderíamos, como complemento ou como introdução, verificar uma outra realidade estética, aqui através do trailer de um pequeno filme dedicado a Stuart, homem da imagem, homem da ilustração, e que nos mostra, poderão depois verificar isso com mais calma, e através do YouTube, no YouTube está disponível, verificar este trailer e até, porque se encontra no Plano Nacional de Cinema, verificar a própria produção na íntegra, que tem uma relação muito próxima e que se pode ver muito próxima de Cesário Verde, da deambulação, da visão poética, da realidade da própria cidade. Já numa outra perspectiva, vamos ver o texto Turismo. Em Madrid, das Calças Reales, duas japonesas perguntavam a que horas começava a visita. No inglês tropiado do guia, a resposta nada tinha a ver com a pergunta. Que a visita era em grupo e em espanhol, o que para as japonesas era secundário. O que elas queriam era saber quanto tempo demorava a visita. O programa estava traçado ao minuto e o autocarro esperava-as. Há quem se ria disto, como o empregado no bar, no aeroporto, ao ver passar um bando de japoneses de mala e máquina fotográfica às costas à chegada de um avião. Mas não são apenas os japoneses que andam em grupo. Eles são mais visíveis do que os outros, por causa do ar sério, da máquina fotográfica e do mapa para que olham quando procuram o caminho do monumento seguinte na excursão. De facto, nunca andei em excursão com japoneses, nem com Fernando Pessoa. Mas imagino que ele também viajaria em grupo, o próprio e os heterónimos. Com o Campos a levar a máquina fotográfica, o Reis a carregar os livros e o Caeiro a arrastar as malas. Chegariam os quatro a uma cidade com todo o ar de quem tem um programa a cumprir, mesmo que não soubessem o seu destino. Em Madrid é que as coisas se complicariam, por causa da língua. O Pessoa talvez falasse em inglês. Embora ninguém o percebesse, a pronúncia de Durban é uma chatice. O Campos poderia arriscar o espanhol, com o Reis a rir-se dele. E o Caeiro, esse, com a língua de Campónio, cheia de X, o que até vai bem com o Nietzsche, lá poderia confundir-se com um galego e levá-los a todos ao Prado. E vejo-os aos quatro embasbacados em frente da marra desnuda. As japonesas das Calças Reales foram-se embora, sem fazer a visita. Mais tarde fui dar com elas numa esplanada a comer hambúrgueres e a beber Coca-Colas. Na mesa ao lado, um bando de heterónimos atacava-as com os olhos. Elas riam-se, sem perceberem que a coisa era séria, até porque estava fora do programa. Ora, estamos perante um texto bastante engraçado, mais um de um Júdice. Uma visão do contemporâneo. Eu acredito que seja um daqueles textos que foi escrito perante uma verdadeira visão de um grupo de turistas, a que foi associado um outro grupo, Fernando Pessoa e os heterónimos. E não é por acaso, com toda a certeza, que é Álvaro de Campos que transporta a máquina fotográfica. Não é por acaso que é Ricardo Reis que transporta os livros, como também não é por acaso que é o Alberto Caeiro que arrasta as malas. Um texto muito engraçado que nos permitiria tratar, para além de outros aspectos, como, por exemplo, se quiséssemos, a partir deste texto, procurar recuperar o roteiro turístico, seria
seria perfeitamente possível, o roteiro de viagem, a relação que aqui temos. Podíamos também utilizá-lo para ou introduzir ou, digamos, abordar de forma transitória Pessoa e os heterónimos que nos estão aqui claramente apresentados. Mas é um texto que, ironicamente, é muito engraçado e que nos permite esta visão de realidade e imaginação associadas no mesmo texto de forma muito interessante. Avançamos para uma outra visão. E agora de António Ramos Rosa, outro dos poetas indicados pelas aprendizagens, num texto que é também muito interessante e que vou ler. Quem fala não sou eu, é o outro que me expulsou da concha do meu sol. É ele que caminha nos meus passos e eu olho, esqueço. Quem pode suportar um reflexo? Quem pode viver contra o seu duplo? Eu digo, eu ainda. Mas sou eu que declino. Sou eu que caio com a ferida do sol que ele me arrancou. Ora, muito facilmente veremos que o eu múltiplo está aqui presente, o eu e o outro, até o fingimento poético, o sofrimento poético que associaríamos com alguma facilidade à relação com o Pessoa ortónimo. Podíamos ainda ir para Mário de Sá Carneiro, mas que não faz parte das aprendizagens do 12º ano. Eu não sou eu, nem sou o outro, aquela ideia de modernismo do eu múltiplo que se foi apresentando e que se foi desenvolvendo ao longo do século XX, quer em Portugal, quer em Espanha. Mas num texto relativamente simples e que nos permite verificar essa relação. E avançamos para um outro texto. Tercetos, do Aleijadinho 7. E estamos com Vasco Graça Moura agora. Ele dorme, pobre ceifeiro, quando a goiva e o formão lhe encontraram o corpo circunscrito sobre o lenho supérfluo. Desbastando-o, a mão obediente seguia o intelecto ao talhar-lhe outro reino, que é da serenidade deste mundo, pátria às vezes sensível, melhorável. Dorme no seu anonimato, não vai enlevado para parte nenhuma. Seu corpo se fez sono e Deus, ou seja, a palavra poética, ao fim de tudo, é uma questão de técnica e de melancolia. Ora, e cá estamos perante um texto algo enigmático, mas que claramente nos aponta em termos intertextuais para a ceifeira de Fernando Pessoa. Neste caso, uma ideia algo estática que se confronta com um processo também ele dinâmico no texto de alguém que aparentemente estará perante uma construção de uma escultura. Não sabemos exatamente se fala de apenas sofrimento ou de morte, mas, sem dúvida nenhuma, aquilo que temos neste texto é uma potencial metáfora da própria arte poética, da construção poética. Mas em termos intertextuais, estamos claramente perante uma relação com o Ela Canta, pobre ceifeira, julgando-se feliz talvez, de Fernando Pessoa. Temos outras possibilidades de abordagem e vamos agora falar de filosofia. Embora o Alberto Queiro tenha dito que amar é pensar, continuo a pensar que o amor não precisa do pensamento. Pelo contrário, quando se pensa no amor, o amor esconde-se em cada linha do raciocínio. E só quando o sentimento substitui a lógica
é que, tal como a flor que só se abre com o sol, o amor ganha a forma de quem amamos. Podia dizer que nada do que Alberto Queiro pensa sobre o amor é diferente do que eu sinto. Tendo ele apenas o fundo filosófico que faz parte da sua natureza. O que eu penso, porém, é que essa filosofia que o impregna, cada vez que abre a janela e, em vez de ver a natureza, vê apenas a essência do que ele julga ser o mundo natural, não passa de uma certeza tão vaga como a ideia que ele tem do amor. Com efeito, tal como para saber o que é uma pedra é preciso senti-la no côncavo da mão, com a sua matéria dura e fria, também para saber o que é o amor é preciso sentir o corpo da amada e o seu calor. E o que aprendemos nesse instante é que o amor existe, assim, sem precisarmos de o pensar. Ora, a filosofia, logo como é uma epígrafe de Plotino, que nos remete claramente para esta ideia de mundo sensível, do intelecto e do supremo que é o uno. Onde passar o amor, nada tem que fazer a inteligência. É o que nos diz o texto na reflexão sobre a filosofia, a maneira de ver de Alberto Queiro e a forma como o eu poético entende esta ideia de amar é pensar ou amar sem pensamento. Sentimento ou lógica. Ideia de amor ou amor verdadeiro. O mundo sensível, o mundo inteligível, a filosofia ou a realidade. Um texto que nos remete para uma potencial intertextualidade com Alberto Queiro e que pode ser útil nesta relação. Mais um caminho possível para a abordagem da poesia. Avançamos para apontamento 2. O lago todo e a lua a lembrar-me pessoa desencontrado aqui. O tempo de escrever como outro tempo, largo e de lago espelhado em mil distâncias e montanhas. Às vezes os pequenos textos são aqueles que mais dificuldade podem trazer em termos de interpretação. Não é muito este o caso, porque facilmente neste apontamento vemos a ode de Ricardo Reis para ser grande sem inteiro, na ligação lexical com os últimos versos. Assim, em cada lago a lua toda brilha, porque alta vive. Mas é um texto extraordinário de Ana Luísa Amaral, na relação próxima com Ricardo Reis, com Fernando Pessoa, em que a relação poesia-realidade mais uma vez se estabelece. É um outro caso de potencial intertextualidade e útil pela simplicidade e, simultaneamente, pela forma como pode apontar-nos caminhos de relação no tratamento da poesia contemporânea. Mais um texto. Agora mesmo. Está a gente a morrer agora, mesmo em qualquer lado. Está a gente a morrer e nós também. Está a gente a despedir-se sem saber para sempre. Este som já passou. Este gesto também. Ninguém se banha duas vezes no mesmo instante. Tu próprio te despedes de ti próprio. Não és o mesmo que escreveu o verso atrás. Já estás diferente neste verso e vais com ele. Os amantes agarram-se desesperadamente. Eis como se beijam e mordem e por vezes choram. Mais do que ninguém, eles sabem que estão a despedir-se. A terra gira e nós também. A terra morre e nós também.
Não é possível parar o turbilhão. Há um ciclone invisível em cada instante. Os pássaros voam sobre a própria despedida. As folhas vão-se e nós também. Não é vento. É movimento fluir do tempo, amor e morte, agora mesmo e para todo sempre. Amém. Um agora mesmo que não é apenas agora mesmo, é o agora mesmo que já foi. E é um texto que nos aponta esta ideia de passagem do tempo, o passar do tempo, o correr do tempo, o sabermos que o presente não existe. E num texto simples, esta ideia transmite-se de forma poética extraordinária numa relação que podemos fazer também com Ricardo Reis e com o Ode Vem Sentar-te Comigo, Lídia, à beira-rio. Esta ideia da passagem do tempo, daquilo que deve ou não aproveitar-se, a efemeridade da vida, a poesia e o poeta, a despedida e o final, a aceitação. Um texto muito rico em termos de abordagem naquilo que é o tratamento poético do tempo e, simultaneamente, como disse, na possibilidade de relação intertextual com o Ricardo Reis. Podíamos ainda, e relativamente a este texto, que a determinado momento nos diz a terra gira, podemos ir novamente aos 4:30 e ao tema cujo título é exatamente A Terra Gira e que aborda o tempo, a passagem do tempo, a forma como nos relacionamos com a vida e com o tempo. É um ótimo material para ser relacionado quer com este texto, quer com a própria poesia de Ricardo Reis. E vamos agora até ao Alentejo. Pelo Alto Alentejo. 1. Os homens desertaram destas terras. Só um bacoco a rufiar com a sombra, só um bacoco bolsado das tabernas, em 7 palmos só se reencontra. Turistas fotografam cal e pedras, o cubismo de casas e ruelas. Nas soleiras sobraram umas velhas, escorre-lhes o preto pelas canelas. Num caixote com rodas, meigo, tolo, um que não veio aos gesses lá das Franças, passar com os velhotes as vacanças, preso a um fio de cuspo, vendo o jogo. Eu e a Teresa procuramos queijo, o melhor que se traz do Alentejo. Ora, este é o poético de O'Neill, remete para a realidade alentejana, remete para uma visão específica que é dele, que é uma visão do cotidiano, mas que nos permite uma relação muito próxima com um conto a tratar no programa de português, que é o Sempre é uma Companhia. A visão do Alentejo e, no caso concreto, ao se referir um bacoco bolsado nas tabernas, permite-nos a ligação ao Batola e à sua relação com o álcool. Mas, naturalmente, também com toda a vivência do Alentejo na representação do contemporâneo que nos é apresentada por este poético e que se relaciona claramente com o conto de que vos falei. Ainda para outro conto, podíamos falar sobre o elogio barroco da bicicleta. Um texto de O'Neill também. Vou ler. Redescubro contigo o pedalar eufórico pelo caminho que a seu tempo se desdobra, reolhando os beirais, eu que era um teórico do ar livre, e revendo o passarame à obra. Avivendo contigo o coração, já lânguido, das 4 soníferas redondas almofadas, sobre as quais
Me estangui, bocejei num trânsito de corpos em corrida, mas de almas paradas. Ó ágil e frágil bicicleta andarilha, ó tubular engonço, ó vaca e andorinha, ó menina travessa da escola fugida, ó possuída brincadeira, ó querida filha, dá-me asas, trim, trim, para que eu possa traçar no cotidiano asfalto um 8 exemplar. Ora, um texto relativamente direto de O'Neill, em que o eu poético nos fala de uma bicicleta e de um passeio de bicicleta, mas num elogio barroco, num elogio que traz muita descrição e que traz à bicicleta uma visão extraordinária, que poderíamos relacionar com o conto Famílias Desavindas, em que temos uma família que tem uma bicicleta diferente, por ser fixa, não deixa de ter a mesma importância que tem para este sujeito poético. E esta relação podia ser perfeitamente estabelecida pela importância deste elogio que o eu poético de O'Neill apresenta para a sua bicicleta e da importância que acaba por ter naturalmente na vida daquela família de semaforeiros no Famílias Desavindas de Mário de Carvalho. A vida e o tempo e a passagem do tempo. E por falarmos em tempo, nesse tempo é que era bom. Os pobres ficavam à porta, à espera que lhes levassem comida. Olhavam para dentro de casa, às escondidas, e viam as paredes de mármore, o chão de azulejos, as escadarias de pedra, as portas de grandes salões onde nunca iriam entrar. Quando lhes traziam restos de comida, embrulhados em papel, pegavam neles, de olhos no chão, e iam-se embora sem uma palavra. Nunca soube se os comiam às escondidas para que outros não tivessem a tentação de lhes roubar as sobras do banquete. Se os levavam para o casebre e os partilhavam com os filhos que tremiam de febre, embrulhados em mantas, ou se iriam ser atacados por matilhas de cães tão esfomeados como eles. Os pobres não sabiam o que fazer com as suas vidas, mas eu sabia o que lhes iria acontecer de cada vez que ouvia o sino dobrar e corria para o cemitério onde o coveiro, com todo o tempo do mundo, cavava um buraco, dando tempo ao corpo, embrulhado na manta grosseira, para arrefecer até ser deitado na cova. Um texto de passagem do tempo, um texto de sofrimento, um texto com um título irónico. Nesse tempo que era bom, quando nada de bom temos nós no texto. Uma situação de pobreza, de pessoas que recolhem de comer em casas de ricos, que sofrem. Nada de bom tem este tempo, portanto, mas permite-nos uma relação com a obra de Saramago, o ano da morte de Ricardo Reis e o Bonde dos Pobres que nos é apresentado. Portanto, também aqui a poesia nos permitia esta relação e nos permitia o estabelecimento desta ligação para a obra de Saramago. Muito bem. A título de conclusão, aquilo que procurámos fazer, como verificaram, foi, através de um conjunto de textos, abordados de forma simples, de forma sintética, porque também é disso que se trata. Os miúdos, os nossos alunos hoje, precisam também tratar a poesia não de régua e esquadro, mas através de aspectos pontuais, aspectos que lhes permitam uma compreensão global e que lhes permitam uma
atração ao próprio texto. Foi isso que procuramos fazer. Poucos tópicos por texto, tópicos essenciais por texto, e que nos permitem as relações que verdadeiramente pretendemos na relação intertextual com obras de anos anteriores ou na relação intertextual com obras do 12º ano, no tratamento da poesia do século XX desta forma. Muito bem. E para terminarmos, como vem sendo já habitual, não poderia deixar de vos trazer algo cómico, algo muito agradável de ver e ouvir. Trata-se de um pequeno filme, um minifilme, que se chama Como o Fernando Pessoa Salvou Portugal. Trata-se da história da entrada da Coca-Cola em Portugal, do slogan criado por Pessoa para a campanha publicitária de divulgação deste produto. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, tudo real, e da forma como politicamente a situação foi abordada. Claro que aqui de forma cómica, de forma irónica, mas que vale a pena ver e mostrar aos nossos alunos, especialmente a parte do exorcismo da Coca-Cola. Olhem, espero ter sido útil, espero que as sugestões que fomos apresentando possam servir-vos em termos de trabalho na abordagem à poesia no 12º ano, a abordagem aos poetas contemporâneos, de forma articulada com os restantes conteúdos, quer de 10º, quer de 11º e de 12º também. Muito obrigado, mais uma vez. Até à próxima. Adeus.